Hoje vamos para a lição 18 do Manual de Instrução com Jesus. Esse estudo é a respeito de basicamente 3 funções que a Bíblia atribui a Jesus. Jesus, quando foi enviado por Deus ao mundo, ele foi enviado para cumprir basicamente 3 funções: a função de sacerdote, a função de profeta e a função de rei. Jesus cumpriu essas 3 funções e a gente vai ver nos textos bíblicos que ele cumpre essas 3 funções. Você conhece pastores, né, pastores de igreja, né, que cuidam do rebanho que na verdade não é deles, que é um rebanho do bom pastor Jesus. Mas você sabe o que o pastor faz? No Antigo Testamento haviam pastores chamados profetas e pastores chamados sacerdotes. E a função deles era diferente. Você também sabe o que é um rei? É a autoridade mais alta de um país. A autoridade semelhante a de um presidente, por exemplo, do Brasil. O rei governa o seu país. No tempo do Antigo Testamento havia reis também, como por exemplo o rei Davi, o rei Salomão, foram 2 reis do povo de Deus no Antigo Testamento. E ainda hoje existem reis em alguns países. Jesus na Bíblia é descrito como profeta, como sumo sacerdote e como rei. A obra, o trabalho, o ofício de Jesus envolve aquilo que se costuma chamar de 3 ofícios ou 3 funções: o ofício de profeta, ou a função de profeta, o ofício de sumo sacerdote, ou a função de sumo sacerdote, e o ofício de rei, ou a função de rei. O que nós queremos dizer quando dizemos que Jesus é nosso profeta? Os profetas do Antigo Testamento, eles ensinavam a palavra de Deus e também contavam o que aconteceria no futuro. Por isso, Deus mesmo ensinava os profetas e esses deviam ensinar o povo. Veja, a função de profeta, ela estava no meio entre Deus e o povo. Quando Deus queria falar com o seu povo no Antigo Testamento, ele não falava diretamente com o povo. Ele dava o seu recado para o profeta e o profeta, então, em nome de Deus, se comunicava com o povo. Coloca uma setinha aqui, você vai ver que Deus, quando queria falar com o povo, ele usava o profeta, sempre nesse sentido. Mas o profeta não era utilizado na comunicação do povo para Deus. O profeta tinha a função de fazer a comunicação nesse sentido, sempre de Deus para o povo. Então, o profeta era responsável por ensinar a palavra de quem? De Deus para o povo. E aí então, Deus, quando queria falar com o povo, também usava o profeta. No nosso manual também tem essa setinha, né? Deus, por meio do profeta, falava com o povo. A gente vai ver, por exemplo, um exemplo disso acontecendo lá em Deuteronômio, no capítulo 18. Deuteronômio 18, versículo 15. O texto vai dizer: do meio de vocês, Deus escolherá para vocês um profeta, que será parecido comigo, e vocês vão lhe obedecer. Quem fala aqui é Moisés. Moisés está dizendo: vai haver um profeta, vai haver uma série de profetas, não é? Daqui para frente, por meio dos quais Deus vai falar com vocês, mas vai vir um profeta muito especial, e ele é um escolhido, né, parecido com Moisés em uma série de questões, e por meio dele eu vou falar de maneira especial. Moisés ensinou a palavra de Deus aos israelitas, ele ensinou também essas palavras ao povo de Israel. Ele contou ao povo de
Israel que Deus enviaria um profeta, que seria semelhante a ele, Moisés, a quem todo o povo deveria ouvir. E esse profeta veio, e é Jesus. Lembra, aliás, como o que Deus disse no batismo de Jesus? No batismo de Jesus foi ouvida uma voz do céu que dizia: esse é o meu filho amado, ele me dá muita alegria, ouçam o que ele diz. Não é justamente isso? Ouçam o que esse profeta especialmente enviado para falar com vocês vai dizer a respeito do nosso relacionamento com Deus. Todas as pessoas precisavam ouvir a boa notícia que Jesus sofreu e morreu pelos pecados das pessoas e ressuscitou. Quem deseja ser salvo deve crer em Jesus, que é o Salvador. E essas boas notícias devem ser anunciadas a todos os seres humanos. Quando vivia na terra, Jesus anunciou essas notícias. Jesus pregou as boas notícias da salvação em todos os lugares que andava. Essa é a função dele de sacerdote. A gente vai ver um exemplo disso lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 6. Marcos, no capítulo 6, os 2 primeiros versículos dizem o seguinte: Jesus voltou com seus discípulos para a cidade de Nazaré, onde ele havia morado. No sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que estavam escutando ficaram admirados e perguntavam: de onde é que esse homem consegue tudo isso? De onde vem a sabedoria dele? Como é que ele faz milagres? Então, esse texto conta que Jesus ensinou na sinagoga, que era a igreja dos judeus. Em muitas outras ocasiões, em muitos outros lugares, Jesus continua ensinando. Ensina na praia, no Mar da Galileia, na casa de Maria e Marta, e assim por diante. Pela pregação e também pelos milagres que ele fez, ele mostrou que ele era o profeta, e que ele era mais do que um profeta, ele era o grande profeta enviado por Deus. E ele é o nosso profeta porque pregou o Evangelho. Mateus, no capítulo 28, versículo 19, a Bíblia nos diz: portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesse texto, a palavra de Deus nos mostra que Jesus quer que todos os cristãos ensinem o Evangelho. E ele continua a ensinar hoje através de pastores, através de professores, através de evangelistas e através de todos os cristãos. Jesus é o nosso profeta porque pregou o Evangelho. Isso a gente também pode ver em Lucas, no capítulo 10, versículo 16, onde o texto diz que Jesus disse aos discípulos: quem ouve vocês está me ouvindo, quem rejeita vocês está me rejeitando, e quem me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Quando nós ouvimos as pessoas que ensinam o Evangelho, nós estamos ouvindo o próprio Salvador Jesus, porque a palavra de quem prega o Evangelho não é a palavra própria, é a palavra de Deus. Por isso, enquanto eu estou pregando a minha palavra, isso não deveria ter credibilidade nenhuma. Mas no momento em que eu estou pregando a palavra de Deus, a credibilidade não é uma credibilidade pessoal. A credibilidade é do próprio Deus. Devemos ouvir a pregação e o ensino da palavra de Deus como se o próprio Deus, com a sua própria voz, estivesse falando conosco. Jesus continua sendo o nosso profeta hoje, através do ensino da palavra de Deus. Mas o que significa dizer que Jesus foi o nosso grande sacerdote? No Antigo Testamento havia sacerdotes, e eles tinham uma função especial. Eles ofereciam sacrifícios e ofertas a Deus e oravam pelo povo. Nós podemos ver isso, por exemplo, em Levítico, no capítulo 16, sobre a função do sacerdote. Levítico 16, de 23 a 24. Em seguida, Arão entrará na tenda, tirará as roupas de sacerdote que havia vestido antes de entrar no lugar santíssimo e as deixará ali.
Naquele lugar sagrado ele tomará um banho e depois de se vestir, sairá para apresentar a Deus a sua própria oferta, e será completamente queimada, e a oferta do povo, que também será completamente queimada. Assim, ele conseguirá o perdão dos seus próprios pecados e dos pecados do povo. Então, lembra que o sacerdote, o profeta, era aquele que era usado por Deus para falar com o povo nessa direção, né? Sempre que a comunicação era de Deus para com o povo, o usado era o profeta. Mas como é que Deus ouvia o povo do Antigo Testamento? Quando o povo queria falar com Deus, queria pedir perdão para Deus, queria orar para Deus, ele usava o sacerdote. Deus ouvia por meio dos sacerdotes. Então, o povo não pedia perdão diretamente a Deus. O povo pedia perdão a Deus por meio do sacerdote. O sacerdote, então, pedia perdão a Deus em nome de todo o povo. Então, quando a comunicação era do povo para Deus, o usado era a função usada era a função de sacerdote. Tem também as setinhas no nosso manual. Os sacerdotes eram mediadores ou intermediários, alguém que fica no meio entre os seres humanos e Deus, assim como o profeta. Os sacrifícios do Antigo Testamento eram oferecidos para o perdão dos pecados. As pessoas não simplesmente ofereciam sacrifícios a Deus, mas iam lá no templo e por meio do sacerdote ofereciam esses sacrifícios. Mas esses sacrifícios de animais que aconteciam no Antigo Testamento sempre apontavam para Jesus, que iria sacrificar a si mesmo pelos pecados do mundo todo. Como os sacerdotes no Antigo Testamento eram pecadores, não eram perfeitos, eles tinham que oferecer sacrifícios pelo povo e oferecer sacrifícios pelos pecados deles mesmos, porque eles também precisavam ser perdoados. Os sacrifícios feitos por eles precisavam sempre ser repetidos de novo. Por quê? Porque eram imperfeitos. Por que será que então nós não temos sacerdotes hoje? Porque nós não oferecemos sacrifícios, servindo o mesmo Deus que o povo do Antigo Testamento servia lá no Antigo Testamento? Nós não precisamos mais de sacerdotes que sejam nossos mediadores, porque Jesus é o nosso grande sacerdote, ou o nosso sumo sacerdote. E Ele é aquele que oferece o sacrifício, e ao mesmo tempo é o sacrifício oferecido, não é? E Ele ofereceu um sacrifício perfeito, que não precisa mais ser repetido. A gente vê isso em Hebreus, no capítulo 7, versículos 26 e 27. Hebreus, capítulo 7, versículos 26 e 27. Por isso Jesus é o grande sacerdote de que necessitamos. Ele é perfeito e não tem nenhum pecado ou falha. Ele foi separado dos pecadores e levado acima dos céus. Ele não é como os outros grandes sacerdotes, não precisa oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo. Ele ofereceu um sacrifício, uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. O grande sacerdote é Cristo. Ele cumpriu a lei de Deus e obedeceu a ela em lugar dos pecadores. Ele mesmo se ofereceu em sacrifício por nós ao morrer na cruz. Ele sacrificou-se. Isso aconteceu uma vez e vale para sempre. Pedro também falou isso na sua primeira carta, 1 Pedro, no capítulo 2, 1 Pedro 2, 24. O texto diz: o próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados. Vejam, Jesus se colocou no lugar dos pecadores e se sacrificou por eles e por nós, derramando o seu sangue.
João também fala isso na sua primeira carta de João, não Evangelho de João, no capítulo 2, os 2 primeiros versículos. Meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo, que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados, e não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Esse texto fala que os sacerdotes do Antigo Testamento oravam pelo povo, pediam que Deus fosse misericordioso e perdoasse os pecados. Jesus é, por isso, o nosso advogado diante do Pai. Ele defende a nossa causa perante Deus, o nosso advogado, o nosso mediador. Jesus é o nosso grande sacerdote porque cumpriu a lei por nós, sacrificou-se em nosso lugar e nos defende perante Deus. Mas Jesus não é só o sumo sacerdote, ele não é só profeta, ele também é nosso rei. Jesus não é um rei igual aos outros reis, ele é todo poderoso, governa com poder todo mundo, governa e protege sua igreja, guiando-a aos céus. Lá perto daquele texto que nós lemos em Mateus 28, no capítulo 18, nós vemos Jesus falando como rei. Mateus capítulo 28, versículo 18. Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Os céus e a terra incluem todas as criaturas que existem. Jesus dirige todos os acontecimentos do mundo, governa todas as coisas com poder e é chamado Reino do Poder. Em Mateus, no capítulo 21, versículo 5, Mateus 21, 5, o texto diz: Digam ao povo de Jerusalém, agora o seu rei está chegando, ele é humilde e está montado num jumentinho, filho de jumento. O que significa Jesus ter vindo montado em um jumentinho? Qual é a diferença? Porque ele não usou um cavalo? Um rei que vinha montado num cavalo seria um rei que viria para nos dominar, para governar sobre nós, mesmo que nos obrigasse a isso. O cavalo é um animal de guerra. Jumento é um animal de carga, é um animal de serviço. Jesus não veio para mandar na gente, para nos dominar de maneira dominadora. Jesus foi enviado ao mundo para nos servir e para carregar as nossas cargas. Digam ao povo de Jerusalém, uma outra tradução, digam ao povo de Sião. A filha de Sião é a igreja. Jesus é o rei que governa e protege especialmente a igreja com o evangelho. Isso é chamado reino da graça. O texto da segunda carta de Paulo a Timóteo nos fala, lá no capítulo 4, também a respeito de Jesus como um rei. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 18, o texto diz: O Senhor me livrará de todo mal e me levará em segurança para o seu reino celestial. A Ele seja dada glória para todo sempre. Amém. Jesus nos defenderá de todo mal, nos guiará na fé e por fim nos levará ao céu. É chamado Reino da Glória. Vejam,
Existe um reino do poder, Deus é poderoso, sim, o reino de Jesus é um reino de poder, mas não só de poder, é um reino de graça, o reino da graça, onde a graça de Deus, a bondade de Deus é aquela que domina, e Ele nos levará para morar no reino da sua glória. Isso acontecerá depois que Ele voltar, ressuscitar os mortos, vai haver o julgamento final e nós vamos morar no novo céu e na nova terra. Resumindo esse estudo, nós agradecemos a Jesus por nos ter ensinado o Evangelho e dado pessoas que ensinam o Evangelho para nós até hoje. Nós queremos participar do ensino do Evangelho. Agradecemos a Cristo por ter obedecido à lei de Deus em nosso lugar, por ter se sacrificado por nós e por interceder em nosso favor. Nós agradecemos a Jesus por nos governar e nos proteger e pela promessa que Ele nos deu de nos levar até a vida eterna para morar com Ele no céu. Que Deus abençoe a todos vocês também nesse pequeno estudo.